Você já parou para pensar qual a razão o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Gálatas? O que é que estava acontecendo naqueles dias? E não só a carta aos Gálatas vai tocar nesse assunto, mas tem outras também. Mas vamos falar um pouco da carta aos Gálatas, né? Se converteram, abraçaram o evangelho, procuraram caminhar, mas de repente Paulo percebe que algo estava acontecendo de muito grave, que estas pessoas estariam perdendo a salvação porque estava fugindo do evangelho. Na verdade, fugindo não, acrescentando outras coisas ao evangelho que estaria danificando. É como colocar fermento na massa, a massa vai se perder, né? E Paulo escreve, mas na verdade não é o apóstolo Paulo, é Deus falando para os seus filhos que eles vão ficar fora da eternidade se continuar aceitando as coisas que não é permitido na igreja na atualidade. No caso dessa região, na Galácia, dos Gálatas, eles estavam aceitando a doutrina que veio da antiga aliança. Os judeus estavam chegando e trazendo as doutrinas da antiga aliança. E a primeira coisa que o apóstolo, inspirado pelo Santo Espírito, ele já começa a descrever rapidamente, porque ele não está aqui para agradar a homens, mas sim para agradar a Deus. Primeira coisa que ele faz, no versículo 8 e 9 dessa carta, ele diz bem assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregue evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Qualquer pessoa que traz uma doutrina que não faz parte do evangelho, mesmo que ela seja das escrituras da antiga aliança, é uma pessoa maldita, porque a antiga aliança não trouxe salvação, trouxe o homem até chegar a Cristo, a salvação está em Cristo, por isso chama seja maldito. Então não invente coisa, e eles estavam aceitando as coisas na igreja, como é comum hoje, né? Aí Paulo diz no versículo, na verdade 10 e 12, né? 10 a 12, que se ele quisesse agradar a homens, ele seria a primeira pessoa a introduzir na igreja as coisas que estavam na antiga aliança. Porque ele fala, olha, eu dou exemplo desde a minha mocidade, eu avantajava entre os da minha idade, extremamente zeloso, né, das leis dos meus antepassados, dos meus pais, mas não é hora disso. Não podemos fazer isso. O evangelho é uma coisa, a nova aliança é uma coisa e a antiga aliança é outra. Talvez você nunca parou para pensar qual a razão desse, vamos dizer assim, dessa palavra bem dura, né? Dura mesmo que Paulo está dizendo, para os irmãos da igreja lá da Galácia, dos Gálatas. Talvez a igreja está precisando hoje disso. Muitos não estão preocupados, estão introduzindo a lei que interessa. Ou aquele tipo de coisa que praticava na aliança antiga, trazendo para a nova. Talvez não parou para pensar. E ele está dizendo que seja maldito. É uma pessoa maldita, né? Por isso ele diz do versículo 10 a 12. Porventura procuro eu agora a favor dos homens, ou de Deus, ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Ele está dizendo que na lei eu servia a Deus, mas agora a lei não está em vigor. Eu sou servo de Cristo. E Cristo é o Senhor. Cristo tem toda a autoridade no céu e na terra. Então Paulo está dizendo que eu submeti. Ele é o meu rei, ele é o meu Senhor. Aí ele fala no versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Veio o evangelho puro para Paulo, o evangelho que nós temos na mão. Nós não precisamos misturar outras coisas para dizer que estamos fazendo as coisas melhor para Deus. Deus sabe o que ele faz. Se ele anunciou o evangelho, então nenhum anjo, nenhum dos apóstolos pode trazer outra doutrina.
mas os gálatas estavam recebendo coisas da antiga aliança, introduzindo no culto ao Senhor. No capítulo 2, no versículo 18, percebemos o que o apóstolo fala aqui. Fala e nota bem, quando você estiver lendo, veja bem a expressão que ele está colocando aqui, para ver se desperta na sua mente, no seu coração, o desejo de ficar só com Cristo, como Paulo está fazendo. Versículo 18. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anula a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Paulo está dizendo, se eu voltar a praticar alguma lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Eu não vou mais ter a salvação porque eu estou caindo da graça. E se eu cair da graça, eu não tenho a salvação. Ele vai falar mais tarde um pouquinho da graça. E você vai prestar atenção para você ver como é fabuloso esse esclarecimento que o Espírito Santo deu para a igreja naquela época e em todos esses séculos. Isso ficou escrito para mim e para você. Para a gente ter um entendimento como Deus planejou a antiga aliança e como Deus planejou a nova aliança. Porque a nova aliança traz a salvação. Dessa forma nós podemos perceber que Paulo não está aqui brincando, tentando passar a mão, que não, está tudo bem, Deus aceita tudo. Deus não aceita. A palavra vai nos julgar. E ele diz que a palavra é uma espada de 2 gumes. Sabe o que é 2 gumes, né? Corta para um lado e para o outro. A palavra vai nos salvar, mas ela também manda a gente para a condenação. Depende do modo que eu estou praticando. E o ministério da morte já foi cancelado, que é a lei. Agora nós estamos no ministério da vida. Lembra disso. O ministério da morte já foi cancelado por Cristo, numa cruz. Quando ele deu a sua vida, derramou seu sangue como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então o ministério da morte já foi cancelado. Não é para voltar para ele, porque ele anuncia a morte. Estamos no ministério da vida e vida eterna. No capítulo 3, no versículo 13, ele ajuda um pouquinho a gente compreender. Olha o que ele menciona aqui. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, que é a igreja, somos nós, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Pela fé, o Espírito prometido. E aí ele ainda ajuda um pouco mais nesse capítulo, que as Escrituras falou e encerrou tudo sobre o pecado, porque estamos vivendo na era da vida, não do pecado. Passou aquela época. No versículo 22, desse mesmo capítulo, ele diz assim, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé vem por ouvir o Evangelho, não por praticar leis do Velho Testamento. Essa fé que a igreja estava esperando, que veio com Cristo. Então, nós somos justificados mediante a fé em Jesus Cristo, né? Para que fosse a promessa concedida aos que creem. Você acredita no Evangelho? Você tem aceitado o Evangelho na sua vida? Você ama Cristo? Aceita Ele como Senhor? O sangue dele vai te dar salvação? Então, não fique praticando leis da antiga aliança achando que está tudo certo, porque você vai ser condenado se praticar isso. E eu vou mostrar para você daqui a pouco que não sou eu que estou falando isso, o próprio Deus está falando através do teu Santo Espírito.
Por isso ele diz que é pela fé que nós vamos ser salvos. No capítulo 4 da mesma carta do Evangelho, mesma carta aos Gálatas, né, falando-se do Evangelho, capítulo 4, no versículo 21, lembra que ele faz aquela alegoria entre as duas mulheres, né? A serva de Abraão e Sara, né? Então, Agar e Sara. Ele faz a alegoria e mostra que essas duas mulheres, foi Deus que permitiu isso. Uma vai gerar um filho para a promessa, que é a Jerusalém celestial. E a outra vai gerar um filho que é para a escravidão, corresponde à carne. Ele fala que essas duas alianças é uma alegoria, mas ele está mostrando que essas duas alianças representam o povo que viveu até chegar a Cristo embaixo da lei, que é escravo, caminha para a morte. E aqueles que esperam em Ismael é o da lei. Os que estão agora em Isaac é a nova Jerusalém lá dos céus. Ele diz isso no versículo 24. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é Agar. Então, esta gera para lá. Aí ele fala no 28. Vós, porém, irmãos, sois filho da promessa com Isaque. Como, porém, outrora, o que nascer da segunda carne perseguia ao que nasceu segundo espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum, o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Então, qual a razão? Qual a razão de você hoje, na igreja onde você está, ou mesmo você em particular, defende algumas leis da antiga aliança que interessa? Qual a razão? Paulo está fazendo isso, esse jogo. Qual a razão? Você quer continuar embaixo daquela que gera para a morte, ou você quer ficar embaixo daquela que é a Jerusalém celestial? Por quê? A lei trouxe a morte. Jesus trouxe a vida. A lei tinha seus preceitos para serem praticados e observados e seguidos. Por isso ele menciona. Aí ele chega no capítulo 5. Ele fala uma coisa interessante aqui no capítulo 5. Porque ele está concluindo todas estas coisas para tentar ajudar aquele povo que se converteu. Deus está tentando ajudar. Mas o povo parece que não vai abrir a mente, porque é o mesmo povo que tem hoje nos nossos dias. O mesmo povo que defende, dizendo que está dentro da Bíblia e que Deus, tudo é de Deus, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Mas modos de praticar as coisas para ele já determinou na aliança antiga e determinou na nova aliança. Aí no capítulo 5 ele diz para os Gálatas, e está dizendo para você e para mim também hoje, para ser pessoas espertas e ativas com a nossa vida espiritual. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou de onde? Da escravidão da lei. Não trabalhe no sábado, não apanhe lenha no dia de sábado, não faça comida no dia de sábado. Percebeu? Se o teu filho te responder, leva aos anciãos, ele vai ser apedrejado até a morte. Se for pego um casal em adultério, apedrejar até a morte. E daí vai embora. Cada vez que peca, sacrifício de animal. Aí Deus enviou o seu único filho, perfeito, sangue perfeito, para nos resgatar da escravidão que trazia a morte. Nos livrou da lei para a liberdade. Foi que Cristo nos libertou. Presta atenção nisso. Não torne a voltar a praticar as leis. Não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo que revelou estas práticas.
Aí você, de vez em quando, lê no Evangelho. Todo pecado é perdoado. Até se blasfemar contra o Filho, você tem perdão. Mas aquele que pecar contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. Um dos pecados contra o Espírito Santo é não aceitar o que ele revelou. Foi o Espírito que revelou que nós não devemos guardar o sábado, não devemos dar dízimo, não devemos usar instrumentos nas assembleias religiosas de adoração, não devemos usar um monte de coisa, ele vai falando, né? Não devemos fazer isso, porque os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade e nada que satisfaz a carne. Esse é o ponto. Por isso, nós devemos sempre lembrar. Quantas pessoas foi salvo do mundo antigo? A saber, 8 pessoas. Quanto foi salvo através da arca? 8 pessoas. Quantas pessoas entrou na terra prometida quando atravessaram o deserto daquela geração que saiu lá do Egito? 2 pessoas. Você sabe quem? Josué e Calebe. Então, muitos são chamados e poucos escolhidos. Não adianta ser uma pessoa super religiosa, super dedicada, se não está praticando as coisas que agradam a Deus. Jesus disse em Mateus 7, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. E a vontade do Pai está no Evangelho nos nossos dias. Por isso ele diz aqui, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não submetais de novo ao jugo de escravidão. Escravidão da lei. Não volte para essas práticas da lei, porque senão você vai cair. Aí ele cita no versículo 4, no versículo 3, de novo testifico a todo homem que se deixe circuncidar, que é uma das leis, que está obrigado a guardar toda a lei, mas da graça caiu. Versículo 4, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Se você caiu da graça, ou se eu caí da graça, não tem salvação. Somos salvos pela graça. E a graça foi revelada no Evangelho. É ouvindo o Evangelho que nós vamos ter a fé que vai salvar a mim e você. Aí ele continua falando no versículo 5, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém de fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão tem alguma coisa, não tem valor algum, mas a fé que vem, que é atuada pelo amor, que vai trazer a salvação. Pouco mais, ele fala para os Gálatas, também para mim e para você. Olha o versículo 7. Vocês estavam andando bem, seguindo o evangelho puro. O que é que vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Essa verdade é revelada no evangelho. O que é que impediu? Foi o dinheiro? Foi o status? Foi a posição na igreja? O que é que impediu você de praticar as coisas que o evangelho puro trouxe, a verdade? Aí ele fala um pouco mais. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Quem está persuadindo você a praticar essas coisas não vem de Cristo. Porque Cristo ensinou o caminho, a verdade e a vida, o evangelho puro. Aí ele diz no versículo 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho da antiga aliança que você coloca na nova aliança vai estragar toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Não pense que se você parar de praticar leis do Velho Testamento, não fique tendo esse sentimento, está sendo... Não se preocupe com isso. Porque você está ficando livre, está vindo para o Evangelho que é puro, para seguir a Deus nessa caminhada. Fique com Cristo. Busque a Cristo enquanto há tempo. Se tem ajudado você e se vai te ajudar, inscreva no canal. Mande essa mensagem para outros.